Fala aí, galera. Estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo, beleza? Beleza. Fala aí, Impera. Vamos chegar, pessoal. Só esperar 3 minutinhos para eu chamar o doutor aqui, tá bom? Juan Charral. Pessoal, antes da gente começar, falar para vocês que vamos colocar as perguntas, se possível, aqui na interrogação, beleza? Fala aí, Vandermon. É isso aí, tamo junto, vamos todo mundo aprender chinês. Pessoal, lembrando que hoje já começou a funcionar os serviços de correio na China. Fornecedores vão voltar, muitos já estão respondendo mensagem, e-mail e tudo mais. Muitas fábricas já vão retornar semana que vem e algumas outras na outra semana, tá? Então, só para avisar que já começaram a despachar mercadoria e tudo mais. Beleza? É isso aí, ué. Bora começar. E aí, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Tá voltando na medida do possível, né? Se vem com vírus ou não, o doutor daqui a pouco ele vai poder falar se vai vir com vírus ou não, beleza? Aqui o único corona que você vai pegar vai ser da cerveja. Fica tranquilo. Faltam 1 minuto, não é isso, pessoal? 9h59, tô certo? Até o dia 10 tudo voltará ao normal? Tudo não vai voltar ao normal, não. Mas vai voltar aos poucos, tá? Fala, pessoal. Então vamos lá. Vou chamar agora o doutor Altair. Escutando aí? Boa noite, doutor Altair. E aí, Klaus, tudo bom? Boa noite. Tudo tranquilo? bem? Tudo jóia com você? Tudo certinho. Começando aqui religiosamente no horário, 9 horas está marcado, não é isso? Tudo pontual, hein? Olha aí, ó. Tem que ser pontual. Primeiro, doutor Altair, queria que você apresentasse o que você faz. O pessoal aqui já me conhece, eu estou aí todo dia falando sobre China, mas fala aí o que você faz, qual que é a sua especialidade, e vamos tentar esclarecer o máximo possível para a galera, não é isso? Bom, boa noite. Então, obrigado pela oportunidade ali de divulgar um pouquinho de informação sobre essas epidemias que acontecem no mundo ali. Eu sou médico, sou cirurgião torácico, então eu trabalho na área respiratória, né? Então eu não sou especialista em infectologia, mas a gente lida muito no dia a dia com essa parte de infecção respiratória, que eu faço tanto cirurgia de pulmão como endoscopia respiratória. Então, provavelmente agora, nessas semanas que começam a vir no Brasil, a gente começa a colher muito exame, fazer muito exame de paciente com suspeita de infecção, né? E dentre elas a viral. E aí a gente tem que estudar, porque eu vou lidar com esse tipo de paciente todo dia, né? E então a gente vê uma coisa na mídia, mas quando a gente vai ver na realidade, tudo é um pouquinho diferente. Então é isso que eu queria explicar um pouquinho para o pessoal,
a minha visão de como é que eu vejo isso tudo que está acontecendo. Mais ou menos isso. Não sei se o Beleza, tá pessoal... travando um pouco. Travou um Tá pouquinho, travando um agora tá pouco? beleza. Um pouquinho, mas agora deu certo. Vamos lá. Então explica um pouco aí, né, o que que é esse vírus, enfim, o que que é o ambiente dessa história, né? Uma coisa que assim, a gente tem que ter noção é que não é que a gente vive sozinho aqui no planeta, né? Então a gente está aqui, tem toda uma interação de todo esse micro-organismo, essa microbiota que existe aqui na Terra. E, na verdade, assim, se a gente tem algumas medidas que a gente faz para comparar espécies dominantes aqui na Terra, e às vezes você tem uma ideia de que a gente acha que o homem é o ser vivo dominante no planeta, quando na verdade é o contrário. A gente é uma espécie que é uma minoria aqui dentro desse planeta. A gente tem um dos índices que o pessoal mede, chama biomassa. Então ele pega todo o peso baseado em molécula de carbono de todas as espécies de seres vivos que tem no planeta. Então, só para vocês terem ideia, planta são 450 gigatoneladas de carbono. Então, cada gigatonelada é 1 milhão de toneladas. Fungo e bactéria dá mais ou menos 80 gigatoneladas. Então, fungo e bactéria são 80 gigatoneladas. Nós dá 0,06 gigatoneladas. Okay. Ou seja, é muito pouco comparado à quantidade de bactéria, fungo, vírus e micro-organismo que existe na Terra. Então, na verdade, não é que eles estão entre nós que estamos entre eles. Então, Entendi. Isso... E não adianta a gente querer não enxergar a realidade da natureza, né? Qualquer lugar que a gente vai encontrar bactéria, vírus, protozoário, em tudo. Não existe nada que é completamente estéril no nosso dia a dia. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a viver respeitando algumas regras, né? E a minha visão é que a hora que a gente quebra alguma dessas regras, essas barreiras, aí começa a acontecer a natureza revidar e criar essas infecções, né? Então a gente acaba rompendo algumas barreiras e aí acontecem essas infecções. Então, especificamente sobre esses vírus, as últimas 3 grandes epidemias ou pandemias que a gente teve aqui recente, nos últimos 10 anos, que são gripe aviária, gripe suína, e agora essa gripe que estão falando que é da cobra, do morcego. Então, elas são vírus que a gente chama de zoonóticos, ou seja, tiveram origem de animal que passou para o ser humano. Entendi. E é isso que acaba tendo esse limite. Essa barreira a gente acaba não respeitando, tanto na questão de higiene. Óbvio, como eu falei, a natureza ela não quer saber se você é vegano, vegetariano, se você não gosta de carne. Não tem essa conversa. Tem animal carnívoro e animal herbívoro. Só que o problema que a gente vê nessas gripes é que sempre tem alguma coisa que não é um fator só, não é que é um vírus que foi mutado e aí começou isso de uma forma isolada. Então você vê, por exemplo, agora nessa cidade que Wuhan, né? Como é que você fala? Wuhan. Wuhan. Então, falaram desse mercado, né? Então, sim. Pelo menos o que eu vejo de fotos lá é que tem cachorro, tem gato, tem coelho, tem escorpião, tem cobra, tem morcego, tem vivo, tem morto. Não tem mínima condição de armazenamento, de higiene mesmo, né? E aí se imagina, então o coronavírus é um vírus que é conhecido, enfim, a gente descobriu isso há 50, 60 anos, mas ele já existe há milhares de anos na Terra aqui. Só que ele ficava no cantinho dele lá. E a hora que você começa a romper essas barreiras, aí a gente começa a ter problema. E não é só... Não, pode falar.
Não, eu estou perguntando, esse coronavírus, ele já existia esse coronavírus anteriormente, né? Já Já, ele tinha, não é, o não é pessoal, um novo, né? eles fazem depois mapeamento genético e vê o quanto tempo que esse DNA desse vírus está circulando na Terra, enfim. Só para você ter ideia, a parte de micro-organismo foram os primeiros habitantes da Terra, né? Então, tem bactéria que eles conseguiram datar de bilhões de anos atrás, né? Aham. Agora, vou te perguntar, desde a evolução, né, desse vírus, que foi agora em final de dezembro, qual que é a sua visão? É perigoso? A gente tem que ficar com medo? O que é o seu sentimento com relação a esse, vamos dizer, o que a mídia fala, as medidas que a China está tomando, com o que parece que é um horror o vírus? Qual que é a sua visão, vamos dizer, de médico e de cidadão com isso? Então, quer ver? Vou traçar um paralelo com a gripe espanhola que teve em 1918, que foi a gripe uma das que mais matou gente no mundo. Eles estimam de 50 a 100 milhões de pessoas morreram por causa da gripe. A Primeira Guerra morreram 8 milhões de pessoas, só para você ter ideia da proporção. E a gripe, que foi o ano seguinte, matou no mínimo 50 milhões de pessoas. O que acontecia lá? Era uma gripe que era do influenza, então tipo H1N1, que teve 10 anos atrás, um parecido. Só que era uma época que era frio, miséria, péssimas condições de higiene, aglomerado de gente, então você pegava os soldados voltando para casa, né? Então um alto fluxo de pessoas, com uma péssima alimentação, e não tinha antibiótico. E aí aconteceu isso. Eles estimam que metade da população foi infectada por esse vírus. Na época era 1 bilhão de habitantes. Então 500 milhões foram infectados por esse vírus em 3 anos. E teve 3 picos essa gripe. O que aconteceu em Wuhan é mais ou menos parecido. Pelo menos o que eu li, é uma cidade que tem uma parte de transporte de trem, né, muito bem organizada. Sim, Wuhan é uma cidade grande da China, sabe? É uma cidade, a população parece que é de 11 milhões, é gente demais, né? E aí, o que eu li é que eles estimam que nessa parte ferroviária ali iam passar mais de bilhões de pessoas ali por causa do Ano Novo Chinês. Então você tem um alto fluxo de pessoas. Então você já tem uma semelhança com a gripe espanhola. Tá frio, é o inverno. Vamos dizer, se tivesse no tempo quente, não ia propagar dessa forma? Esse tipo de vírus, não. Não. Esse tipo mesmo? de vírus, não. Mas esse tipo o vírus de resfriado, de gripe... Por exemplo, no Brasil, a gente teve alguns anos atrás o vírus da Zika. Né? Sim. E não foi no inverno. Foi no verão, primavera. Sim. Porque depende do mosquito. Então, cada vírus tem é sazonal, tem a sua época. Por isso que aqui, você vê na América do Sul, eu vou chegar lá, a gente não tem quase nenhum caso, não tem nenhum caso confirmado no Brasil, tem suspeito. E se tiver, teoricamente, não vai espalhar tanto como lá na China, é isso? E aí que entra assim, começou na cidade, então eles acham que começou nesse mercado. Né? Sim. Então, a suspeita culparam a cobra agora, né? Então tem gente que fala que é a gripe da cobra. Eu ouvi falar mas isso vai se morcego, repetir. Né? Daqui a 2... tem morcego, cobra, assim, ninguém ainda não se sabe, está muito recente, tem um mês ainda que começou a estudar isso. Né? Mas daqui a 2, 3 anos vai ser outro bicho, porque as condições são as mesmas, então não muda a higiene, enfim, o pessoal acaba não se prevenindo, então a gente vai chegar lá no final, vou falar sobre prevenção, como é que a gente faz. Mas esse vírus, ele tem uma característica, essa mutação que ele teve é um vírus altamente transmissível. Então, o HN1, por exemplo, ele contaminava uma pessoa, contaminava 2. Esse vírus, 3, né? eles estimam de 3 a 5 pessoas. Nossa. Por isso que está numa curva básica, aumenta 30%, 40% por dia o número lá na China. Então, 4 dias atrás eram 6 mil pessoas, hoje estava em 14, 15 mil pessoas já. Né? Então ele é altamente transmissível. Só que ele não é tão letal quanto os outros. Tá? Então eles estão agora medindo uma taxa de mortalidade de 2%.
Mas essa taxa de mortalidade, ou seja, de cada 100 pessoas com vírus, 2 morrem. É preocupante, sim. Mas provavelmente essa taxa de letalidade é menor, porque você não tem ainda os casos não confirmados. Sim, É tudo uma suspeita, então a gente não tem exame laboratorial ainda específico para ele, então é o diagnóstico de exclusão. Então eu vou chegar lá também para saber o que é isso. Mas é um vírus que ele tem uma chance agora de ele aumentar muito a contaminação da população. Só que assim, 98% dos casos estão na China. O Japão, que está lá do lado, então hoje estavam com 20 casos confirmados. Só para você ter a proporção, a China está com 15 mil, o Japão está com 20. Então a ONU classificou como pandemia, porque já tem vários países acometidos, mas o número está muito restrito na China ainda. Né? Entendi. E você acha que as medidas que eles estão tomando com relação a isolar as pessoas, parar trem, parar estrada, fechar a cidade, dar máscaras para as pessoas, é a mais indicada realmente? Você acha que estão fazendo certo? Então, aí que a gente volta na causa. Como é que isso começa? Então, vamos pegar o exemplo do mercado lá, que depois eu queria que você contasse, você vê isso na realidade, né? Então, se é isso mesmo que a gente vê, se é essa sujeirada toda, se é essa bagunça toda que tem na rua ali. Mas a primeira coisa é parar com isso. Então, esse é a primeira coisa que tem que acontecer, não só agora, como no futuro. Então, a China agora, imagina que eles gastaram dinheiro para montar um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. E estão já fazendo outro de 1.700 leitos. De 1.700, Então vai começar agora, né? Dia 6, dia 5, já começa a atender. São 1.500 médicos que eles vão colocar lá. Então imagina o custo disso tudo envolvido por causa de um mercado ou de uma não educação relacionada à higiene pessoal. Sim. Então quando isso acontece, a gente tem que evitar esses contatos. Então a primeira coisa é isolar mesmo. Então isola a cidade, isola a região, porque isso você não sabe o que vai acontecer. Agora está se parecendo que ele é uma mortalidade baixa, mas você não sabe para que caminho vai dar, você não sabe quantos casos vão ter, ainda não atingiu, a curva está ascendente ainda, não tem um platô. Quando a gente tiver um platô de número de casos, a gente vai começar a ver que já está meio que no meio para o final. Mas isso não aconteceu. O H1N1, por exemplo, ele durou 10 anos a infecção no mundo. O pico foi nos primeiros 3 anos, mas tinha vírus circulando durante 10 anos. Ficou se tratando do H1N1. Mas já então, vou te perguntar uma coisa. O H1N1 é aquele que mata 650 mil pessoas por ano, é esse? É o da influenza. Mata mais até. Eles falam que mata alguns milhões de pessoas por ano. Porque é um vírus que ele é altamente transmissível e ele é altamente letal, só que ele provoca uma inflamação no pulmão, que é uma síndrome inflamatória muito aguda, o que não parece estar acontecendo com o coronavírus. Entendeu? Mas o coronavírus, no Oriente Médio em 2013, que é o chamado de MERS, né, ele tinha uma mortalidade de 35%. Ou seja, ele era 15 vezes mais do que esse coronavírus agora. E era o mesmo coronavírus, é a mesma família. Né? Só que quando o vírus é muito mortal, o que acontece? Como ele mata o hospedeiro, ele não consegue se espalhar. E aí a epidemia fica restrita no lugar. Então, um vírus que é altamente transmissível e pouco letal, ele contamina muita gente. Mas o que a pessoa vai ter? Sintoma de gripe. Então, dor no corpo, tosse seca, febre, falta de ar. Esses são os 4 principais. Tem gente que vai ter isso de uma forma mais intensa, tem gente que vai ter isso de uma forma mais leve. Tá? E o tratamento é igual de uma gripe, de uma pneumonia? Você não tem antiviral específico. Né? Então remédio de gripe, antibiótico, é isso? É remédio sintomático que a gente fala. Então é remédio para febre, remédio para dor no corpo, enfim, tratamento meio que aquele caseiro. E se vê que não melhora, que começa a ter alguma falência, assim, uma falta de ar intensa, vê que a febre não baixa, aí sim tem que procurar o hospital. Né? O hospital aqui no Brasil, o que eles estão fazendo? Eles já têm toda uma triagem, você tem a suspeita de infecção viral respiratória, você vai para um setor, você já põe a máscara cirúrgica, não precisa ser aquela N95, o filtro respiratório, e aí você vai fazer todos os exames que tem. E a gente que é profissional de saúde,
A gente não, a gente já se paramenta tudo. Tem que usar óculos, tem que usar N95, tem que usar avental, tem que usar luva. Mas isso Por a quê? partir de Porque nós estamos agora? lidando. Não, isso sempre que a gente vai lidar com casos confirmados, porque daí a gente vai lidar 50, 30, 40, 50 pessoas por dia com infecções virais. Então, a gente, para não ficar exposto, tem uma proteção que a gente tem que ser maior. Equipamento de proteção individual. O paciente que está com a gripe, só aquela máscara cirúrgica normal serve. Então, por Entendi. enquanto, essa é a recomendação aqui no Brasil e pelo que eu vi na China também. Essa máscara sujou, você troca. Então, a cada 3, 4 horas, você troca aquela máscara fininha mesmo, aquela máscara que usa de cirurgia. Né? Mas aí você tem que lembrar o seguinte: o hospital, o que é? É uma concentração de pessoas suspeitas e potencialmente contaminadas com vírus que estão no mesmo lugar. Então, quem está indo lá que não tem o vírus tem uma chance de pegar. De pegar. Uhum. De pegar. Porque essa transmissão que ele faz por gotículas e tosse e secreções é num raio de 2 metros da pessoa. Entendi. Então você não precisa encostar na pessoa. Mas o que acontece? Eu tô com a gripe, eu tô gripado. Eu assoei meu nariz. Limpei a mão na roupa ou num papel. Vou lá beber água no bebedor. Em seguida, dá 10 minutos, aí sim, você vai lá beber água no bebedor. Você entrou em contato com secreção, porque eu fui porco. Eu tenho que lavar a mão, passar álcool gel, usar máscara, ou seja, essas quebras dessas barreiras que aumentam cada vez mais a transmissibilidade. Então é isso que a gente tem que ficar atento, né? Isolar pessoas em casa, então a recomendação é essa: se você está gripado, você teria que ficar na sua casa, entendeu? Você não vai para o metrô, você não vai para o shopping, você não vai para o estádio de futebol, você não vai trabalhar, você fica em casa, entendeu? Em quanto tempo você transmite a gripe? Enquanto você tiver com sintomas. Tá? Quando você estiver resfriado, que tiver com o nariz entupido, tiver com tosse, tiver com febre, você está transmitindo o vírus. Parou os sintomas, você vai já sentir melhor, você para de transmitir o vírus. Tá. Então esse é o ideal. Não precisa ficar naquele desespero para ir no hospital para saber, eu tenho coronavírus? Uhum. Por quê? O que a gente vai fazer no hospital? A gente vai usar um negócio que chama painel molecular de vírus. Então vai colher secreção, pega um swab, um cotonete, vai colher sua secreção, e isso vai ser analisado para 17 tipos de vírus que não é o coronavírus. 17 outros vírus, que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Se você for positivo para influenza, você não tem o coronavírus. Tá? Então é isso que é feito hoje. Por quê? Porque agora o teste para o coronavírus ele vai demorar 15 dias para ficar pronto. Então, colher o exame hoje, você vai saber se você tem o vírus ou não daqui 15 dias. Por quê? Porque é uma análise por carga genética do vírus. Ele tem que analisar o que a gente chama de viroma. É a carga genética do vírus para ver se esse vírus é o coronavírus. Então a gente não tem teste rápido para coronavírus. Entendeu? Por quê? Porque a infecção começou dia 31 de dezembro. Não deu tempo para desenvolver isso. Mas na China eu ouvi falar que eles já estão com um exame mais rápido. Então eu não sei se eles estão fazendo, pelo menos o que chegou para a gente aqui, é essa linha de raciocínio, entendeu? Mesmo lá, parece que eles não estão com um teste específico para o coronavírus. Eles fazem o teste que você vai descartar os outros. Descartou os outros, então a probabilidade de ser um coronavírus é maior. Entendeu? Certo. Então, agora gente não chegou nada ainda que eles desenvolveram um teste específico para o coronavírus. Entendeu? Entendi. Isso ainda não tem. Deixa eu aproveitar que você falou dos mercados lá na China, eu vou falar um pouco para o pessoal como que, né, são os mercados e o que realmente tem. Bom, o nosso papel não é nem falar mal e nem bem de algum lugar, né? Porque eu acho que tem mercados, sim, que os hábitos higiênicos não são os mais ideais. Tem, claro que tem. Mas não é querendo explicar isso ou justificar. Vale lembrar que a China abriu, né, vamos dizer, as portas para o Ocidente no final da década de 70.
e realmente existia um déficit de comida para alimentar toda uma população como essa. Tanto que hoje, se não saem 4 navios por dia de soja para a China, o país fica desabastecido e a população corre o risco de ficar com fome, tá? Então, eu imagino que essas opções, né, que estão assim há muito tempo sendo animais, etc., vieram da necessidade das pessoas de realmente de sobrevivência, porque imagina, numa época que o país era fechado, as pessoas não tinham o que comer, elas vão comer o que elas têm pela frente, concorda comigo? É uma questão de sobrevivência. Agora, é lógico que não justifica você chegar no mercado, realmente não é higiênico, né, na forma que a gente conhece. Tem coisas de penduradas, a higiene você vê que não é um negócio muito limpo, muito higiênico, mas eu acho que está intimamente ligado a uma história e não apenas ao fato de hoje se transmite ou não doença. Eu acredito que se existe sim um perigo para a população e o governo está sentindo isso e sabe que uma epidemia ou pandemia é devido a esse fator, eu acho que realmente eles têm que tomar uma atitude, né? Mas aí não está no nosso domínio. Você concorda comigo, doutor? Sim, sim. E tem um negócio que é meio cultural também, né? Acho que, pelo menos o que eu li, não é só necessidade, né? Eles têm uma cultura de comer inseto, de comer umas coisas meio exóticas, assim como a gente também tem. A gente come algumas coisas aqui que para eles deve ser absurdo e vice-versa. Isso tem um lado cultural da população local também que tem que ser respeitado. Mas é o que você falou, não justifica manter uma condição. O cara mexe no cachorro morto que está lá 3 dias, que alguém vai comer, depois mexe no coelho, aí pega o dinheiro e troca, entendeu? Essas coisas que se propagam ali, é propício para essa contaminação que está acontecendo lá. Mas eu acho que isso realmente é muito pela falta de informação do que alguém realmente querer propagar uma doença e etc. Sim, concorda? sim. A desinformação da população com relação a isso é o pior de tudo, concorda? Porque você sabe, informação é tudo. Tanto é que a gente está aqui agora tentando, né, de uma forma, um bate-papo aqui pelo Instagram, realmente explicar as coisas para as pessoas, né? Então, acho que isso falta também para a população lá e realmente os canais, às vezes, que é informado hoje para a população, não chega até quem que tem que chegar esse tipo de informação. Então, o cara não faz por mal lá ficar mexendo no cachorro por 3 dias. Ele faz aquilo porque ele acha que não tem problema nenhum. É natural, é natural para ele. Não, eu concordo. Não é que vão criminalizar isso daí. Mas tem que instruir, é o que você falou, tem que instruir, tem que dar condição melhor para eles trabalharem. Enfim, aí vem todo um lado de infraestrutura que a China tem como fazer isso, né? Porque agora, com certeza, tem gente pensando nisso, porque é a terceira gripe relacionada a vírus zoonótico, né? Então, você vê, toda hora tem nome de bicho, e sempre é ali naquela região, ali você pega então a suína, a aviária, sempre vem ali, está relacionado com esse tipo de falta de cuidado em manusear animais mortos, e às vezes você deixa um bicho lá 3, 4, 5 dias morto. Imagina como é que fica isso. Então, como eu falei, a gente tem bactéria, a bactéria está aqui, entendeu? Uma gota d'água tem 1 milhão de bactérias. Entendeu? Uma colherzinha de chá de terra tem... O pessoal fala que tem 30 milhões de bactérias. Então, numa colherzinha de chá. Então, elas estão aí, elas não vão embora, entendeu? Agora, você deixa isso com o animal, falta condição de higiene, não lava a mão, por aí vai. Só para você ver como isso é importante, 1800 e pouco, tinha na Europa tinha um negócio chamado febre puerperal. Então a mulher nascia o nenê e depois de alguns dias, 2, 3 dias, ela morria de uma infecção depois que nascia o nenê. Como é que a gente atuava naquela época? Como é que o médico atuava? Não tinha luva, ele examinava a mulher, fazia o toque genital, tudo, não lavava a mão e examinava a próxima. Essa era a realidade daquela época. Aí teve um médico chamado Semmelweis, que ele começou a observar que tinha um aluno dele que lavava a mão. E teve um outro aluno que não lavava.
E ele começou a instituir como uma forma obrigatória simples o fato de lavar a mão, nem usava luva, não era nem existia luva ainda. Só de lavar a mão com uma solução de cloro lá, ele acabou com a febre puerperal. Entendeu? Então, o quão importante é essa insistência que fica na minha aula, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Então, nessas épocas de epidemias ali e endemias, essa sua higiene pessoal depende de você, não depende do governo, não depende de ninguém. Você tem que lavar a mão, entendeu? Lava a mão antes de comer, lava a mão depois de comer, manuseou o alimento, manuseou o dinheiro, pôs a mão na boca, pôs a mão no olho, então uma coçadinha no olho aqui, pronto. É suficiente para você pegar uma infecção viral, entendeu? É a porta de entrada para o vírus. Entendeu? Esse vírus vai ficar... para você ter uma gripe, são 10 trilhões de vírus que ficam no seu corpo, entendeu? 10 trilhões de coronavírus no seu corpo, para você ter sintoma. Entendeu? É muito vírus. Agora, vou te fazer algumas perguntas, tá? Que muita gente tem dúvida. A primeira é o seguinte, estão chegando chineses no Brasil, tá? Eu já vi que já estão começando até a discriminar os chineses porque eles estão chegando ao Brasil, sabe? Tipo assim, acham que tem que isolar eles. Você acha que o procedimento que quem chega da China é isolar as pessoas? Isso é difícil, porque assim, o período de incubação do vírus, ou seja, incubação o que é? Você está com o vírus, mas não tem sintoma ainda. Então é de 5 a 14 dias. Tá? Então, a gente faz 5 a 7, então eles estão colocando uma margem de 5 a 14 dias. Então, sim, é preocupante, porque é um vírus altamente transmissível. Então não é questão de discriminação, é questão de uma política de saúde. Porque você tem que observar essa pessoa, não é mais quarentena, não precisa ser quarentena, mas é uma quinzena. Essa pessoa precisa ter a observação em 14 dias. Se ela não tiver sintoma, ela não tem vírus. Agora, você imagina chegar uma pessoa dessa, chega do Brasil, vai para o shopping, por exemplo, que tem lá 500 pessoas lá, vai para o cinema, ela está com o vírus, já não sabe, não é culpa dela, ela não sabe, dá 2, 3 tossidas lá, em 2 metros, contaminou lá 15 pessoas. Essas 15, aí começa, por isso que é um vírus que se propaga muito rápido. Então o problema é esse, quem veio, por enquanto, qual que é a restrição? Não é o cara que está em Beijing, entendeu? É o cara que está em Wuhan, entendeu? Esse cara que está lá, ele precisa ter... primeiro, não é para viajar. É para ficar quieto lá. É para ficar quieto lá, entendeu? Por exemplo, tem brasileiro que está lá em... Essa novela aí que o presidente traz ou não traz. Amigo, sinto muito, você escolheu ir para lá, agora você fica aí quietinho, espera, com você. Fica Exatamente. 15 dias dentro da sua casa, não deu nada em 15 dias, pega o avião e vem para cá, entendeu? Não é responsabilidade do governo brasileiro, entendeu? É verdade. É uma decisão pessoal dele, ele quis ir para lá, enfim, é uma fatalidade. Óbvio, você pode ajudar da melhor maneira possível, mas assim, tem que respeitar, agora tem que entender, entendeu? Mesmo que venha para o Brasil, também tem outra questão, aqui está no verão, né? Então, por isso que a alta propagação talvez não seja a mesma do que acontece lá. É o Japão, entendeu? O Japão está ali do lado, se o Japão tem 20 casos, por que esses 20 não vieram 1000 de um dia para o outro? Porque, sabe, não é também tão temoroso assim. Você acha que a mídia está Você acha que a mídia está exagerando um pouco? Quando teve a H1N1, que era o Tamiflu, né? O acetaminofir lá, o remédio, dava para todo mundo. Né? Que era o que tinha na época. Olha, isso aqui responde, diminui o tempo de infecção e tal. Depois de 4, 5 anos, descobriu, aí tinha dado, né, para você comparar, não é culpa da indústria, enfim, não é nada disso, mas naquela época se acreditou que o remédio ia fazer uma diferença enorme no tratamento. E dava para todo mundo. Acabou o remédio, o preço subiu, a ação da Roche foi lá em cima. Teve todo esse lado do mercado que a gente não pode também ser leviano e não levar em consideração. Depois de 4, 5 anos, o que o pessoal descobriu? Comparando quem tomou o remédio e quem não tomou, a mortalidade era igual. Entendeu? Não tinha diferença. Tanto é que agora para o coronavírus nem indica antiviral. Todo mundo falando, não adianta tomar. Isso já sabe. Por quê? Já teve infecções prévias
que o pessoal aprendeu, a gente aprendeu. Esse remédio não serve para esse tipo de vírus, então não adianta gastar dinheiro. Hoje, qual que é o remédio, doutor? Não tem, então. Esse que é o problema, né, de vírus. Vírus... esperar o tempo passar e hidratar, não, mas né? você vê o HIV, por exemplo. O HIV, na década de 80, demorou 20 anos para arrumar um tratamento que conseguisse controlar, e é um coquetel de 3 antivirais, né? Para você controlar e praticamente zerar a doença. Zerar a carga. Eu ouvi falar que estão testando, inclusive, aplicar essa remédio do HIV e teve aceitação, né? Mas é um outro tipo. O HIV é um chama retroviral, é um retrovírus, não tem nada a ver com o coronavírus, entendeu? É outra classe de vírus. Então não adianta achar que é a mesma coisa assim, comparar uva com melancia, entendeu? É tudo fruta, né? É tudo fruta, mas ó, você vai correr com uma melancia nas costas e eu vou correr com uma uva no bolso, e é tudo igual. Não, entendeu? Então por isso tem que ter um pouquinho de calma ali. Quem tiver com sintoma de gripe, mas for um sintoma tolerável, fica em casa, hidrata, se alimenta bem. Descansa. Não usa copo, usa um copo só para você, usa um talher só para você, sabe? Usa máscara para não tossir nas pessoas, então fica num quarto ventilado, então a cada Passa meia gel hora nas mãos, né? Álcool gel ele ajuda, ele resolve. Ou seja, as medidas básicas que assim, desde 2000 e pouco é a mesma, não mudou, entendeu? Não mudou, é tudo igual. Só que não faz, entendeu? Então esse que é o problema. Mas eu não vejo isso como uma pandemia fatal aí que vai matar. Não tem nada disso, entendeu? Tem que tomar cuidado, tem que tomar as precauções necessárias, como está tomando. Os hospitais têm os seus caminhos de triagem, já tem os exames, a sequência do que é para fazer. Isso muda também, isso é dinâmico. Então, a Anvisa publicou 3 resoluções no intervalo de 10 dias. Uma consertando a outra, entendeu? Por quê? Porque é dinâmico, entendeu? Você vai aprendendo, a China também, no começo do mês, falou uma coisa, agora já falou outra, agora já falou outra. Ou seja, a gente vai aprendendo conforme esse vírus vai evoluindo, porque é um vírus novo, esse que é o negócio. Não tem vacina, não tem tratamento, isso demora. E a mutação é isso. O importante guardar é que são vírus que vêm de animais, entendeu? Então, essa parte dessa higiene e manuseio desses animais, isso eu acho que é uma coisa que merecia mais atenção. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoal aí que compra mercadoria da China, está com medo que esse vírus viaja da China no produto e chega no Brasil? Existe isso, doutor? Não tem, porque o vírus precisa de um organismo vivo. O que é o vírus? O vírus é uma capa proteica com uma carga de material genético dentro, só. Ele não tem nenhuma outra organela, ele não produz seu próprio alimento, ele não tem nada. Então ele é só uma capa com material, um DNA dentro, ou então, RNA vamos dizer, dentro. O chinês está lá produzindo um produto desse aqui, espirrou em cima desse negócio aqui, ele estava doente. Botou na caixa, embalou, vai mandar para o navio, para o avião, para onde for. Quando chegar aqui, está morto o vírus já. Está morto. Então pronto, gente. Está morto. Não tem. Ele precisa do organismo vivo. Eu não vou ensinar como é que transporta vírus aqui, porque tem formas de transportar vírus. Não, isso aí mas não precisa. Não é necessário. Mas assim, o contágio tem que ser interpessoal, entendeu? Tem que ser entre organismos vivos. Né? Então não tem outra maneira de contágio ainda. Existem bactérias, sim, que, por exemplo, tuberculose é uma que ela dura. A tuberculose ela pode ficar mais tempo em contato com o material. Então, por exemplo, no Egito, quando eles acharam algumas tumbas e viram sarcófagos, teve pesquisador que pegou tuberculose que estava lá, a bactéria latente lá dentro. Então, mas não é vírus é diferente. Então não é a mesma coisa, a bactéria é uma coisa, vírus é outra. Entendi. Não, esclarecedor isso aí, porque tem gente perguntando que já... vou até te falar um negócio aqui que eu até comentei ontem, doutor. É o seguinte, em todas essas pandemias que teve na China, gripe suína, gripe aviária, gripe não sei o quê,
o PIB da China nunca caiu por causa dessas crises, tá? Ou seja, ou a economia, depois que passou-se essa crise, ela se reergueu, né, naturalmente, e aí vai, claro que há pessoas que falam que existem interesses econômicos. Você acredita que alguém possa ter inventado esse vírus, colocado lá na China para ferrar a China, doutor? Olha, Você, eu você acho consegue muito imaginar difícil isso? É assim. alguém ter essa engenhosidade toda de produzir um negócio desse, porque assim, só a natureza para fazer isso, entendeu? Não adianta, não tem como. É uma complexidade tão grande, mas tão grande que eu acho impossível fazer isso, entendeu? Não tem como. Não tem. Você não porque assim, primeiro que você tem que testar, e aí você começa a elocubrar coisa aqui que não existe mais no mundo, não dá para fazer isso. Entendeu? Tinha uma época, não, uma história da humanidade que o pessoal fazia isso, que é a época do nazismo. No nazismo, eles faziam testes que matavam pessoas como experimento. Isso foi uma característica dos campos de concentrações nazistas. Uhum. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí teve um negócio chamado Convenção de Nuremberg, que proibiu qualquer experimento que cause prejuízo às pessoas. E daí surgiu os códigos de éticas nos países. Então, antes o pessoal fazia, isso era uma verdade. Então ele queria testar, tem um experimento famoso de gêmeos que os médicos nazistas faziam, então davam um tratamento para um menino, outro para o outro, que eram gêmeos idênticos e via qual que é a resposta. Temperatura de congelamento, até quanto o ser humano consegue ficar congelado 10 graus, 12 graus, 20 graus, 30 graus e depois voltar a viver. O coração parava por frio, depois voltava a bater. Então isso foi tudo feito na época do nazismo. Aí, a partir de 1948, não pode mais. Então isso é uma convenção mundial. Então é pouco provável que isso aconteça. E também ninguém tem essa engenhosidade hoje no mundo para fazer uma engenharia genética tão precisa assim. Entende? E assim, e a China é enorme. Se você for pensar que tem 1 bilhão e 200 milhões, ou 1 bilhão e 400 milhões agora, né? Acho que está a China, de habitante, nós estamos falando de 14 mil pessoas contaminadas, entendeu? É 0,0005% da população, entendeu? Então, tudo bem, Exatamente. você vai parar uma região ali, mas é uma parada transitória também, né? Eu falo, 15 dias, 20 dias ali, isso provavelmente vai estar controlado, resolvido. Geralmente essas pandemias, elas atingem o pico ao redor de 30 dias, no máximo 60 dias, vai. Por quê? Porque toma medida, ninguém fica parado olhando, né? Então o pessoal já isolou, cria hospital, vai lá, trata, orienta, etc, etc, etc. Então isso tudo são medidas que hoje a gente sabe. A gripe espanhola é um exemplo disso, entendeu? Não sabia nada disso, entendeu? Aí por isso que o negócio desanda. A peste negra é outra que matou quase 200 milhões de pessoas. Por quê? Mas não sabia nada, entendeu? Achava que que era castigo de Deus, que era... entendeu? Um monte de coisa ali que era do ar que pegava, e ninguém sabia nada disso. Hoje não, hoje você sabe o meio de transmissão, você sabe como prevenir, tem tudo isso. Então o mais importante que primeiro é não se ficar desesperado, não se afobar. Uhum. Segunda coisa, ter aquela condição de ter uma higiene pessoal perfeita. Tem que ser perfeito isso daí. Então, lavar a mão, secreções, etc. Você não pode prejudicar o próximo, entendeu? Então, tá gripado, usa máscara, entendeu? Põe máscara, fica em casa. Qual que é a população de maior risco? Mesma de sempre, crianças acima de 65, 70 anos. E nesse meio tempo são as pessoas que têm alguma comorbidade. Então, diabético, hipertenso, doença do coração, entendeu? Aí são as pessoas que acabam tendo mais vulnerabilidade, né? Deu uma travadinha, né? Pouco, doutor. Deixa eu ver aqui se volta. Deu travadinho. E
deixa eu te falar um detalhe. Quando essa gripe, né, ela começou, até o prefeito de Wuhan falou que ele até colocou o cargo dele à disposição, né, porque não foi tratado da melhor forma possível. Só que, ao mesmo tempo que deu essa epidemia, o governo da China, em 10 dias, construiu um hospital para 1.000 leitos. Eu acho que assim, é muito importante salientar que, embora, né, tenha esse problema de higiene e tudo mais, a reação que o governo deu para isso, eu acredito que é uma reação, vamos dizer... Porque aqui no Brasil, você imagina construir um hospital em 10 dias para acabar com um problema desse, por exemplo? Não tem outro lugar no mundo que isso acontecer. É só lá. Eu também. Não tem jeito, concorda? 1.000 leitos. Sabe aqui o que acontece essa semana, por exemplo? Uma caixinha de máscara aqui custava R$6. Os caras estão vendendo uma máscara por R$30 aqui, em São Paulo. Só para você ver a mentalidade, então, é diferente. Para você ter ideia, é um negócio surreal. A China me pediu máscara. A China estava me pedindo máscara e cada máscara estava saindo por R$1,50. Cada máscara, tá? A N95, cada máscara. Hoje está R$26,50. Assim, é a ganância acima da benevolência, entendeu? É por isso que tem muita coisa que precisa ser revista, né? É a mesma coisa que eu chegar e eu vou cobrar mais caro porque tem uma epidemia, entendeu? Eu ganho dinheiro atendendo gente doente. Se tem uma epidemia, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar minha consulta para faturar mais. Entendeu? É um negócio que é duro entender essas coisas. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui pra gente. Estão perguntando agora, aqui. Pode falar, doutor. A N95 custa R$1,95 só? A N95, aquela mais grossa mesmo, com filtro? Não, a normal. A normal, né? A normal. Antes dessa história começar, tá? Antes dessa história começar. Agora, a N95 tá R$26,50. Eu sei porque o pessoal da China tá me cotando, tá pedindo para eu vender para lá. Eu falo, olha, não tem estoque. E mesmo assim, quem tem estoque está querendo vender por R$26,50 uma máscara. A caixa desse negócio hoje chegou ao absurdo de R$798. Não dá. Poxa, aí eu falei, você quer saber? Eu até desanimei, sabe? Eu desanimei mesmo. Porque, infelizmente, negócio não é assim. Mas, assim, uma boa notícia que tem, que eu até avisei aqui para o pessoal, é que hoje os Correios da China voltaram a funcionar. E algumas fábricas, segundo o ordenamento do governo, na semana que vem, dia 10, elas já vão poder operar e outras dia 17. Ou seja, exatamente respeitando o período da quarentena, né? Para dar os 14 dias, para ver se as pessoas estão... não estão com o vírus incubado. Estão ou não estão. Mas, assim, o que eu acho muito legal dessa história, aí eu vou até uma razão até meio filosófica também, a serenidade do povo chinês em confiar no governo e seguir exatamente o que o governo pede para que as pessoas façam. Ou seja, fiquem em casa, mantenham hábitos saudáveis, não vão trabalhar, empresas estão fechadas, ao mesmo tempo o governo vai dar incentivos para as empresas continuarem, vamos dizer, se tem empréstimo, vamos alongar o seu empréstimo por 3 meses sem pagar nada, vamos injetar 700, quanto que é? Não sei quantos bilhões de dólares na economia. Então, assim, esse sentimento que eu tenho assim, de dificuldade, né? A China já passou por imensas dificuldades. Infelizmente, aqui no Brasil, felizmente, né? Eu acho que felizmente, mas parece que muitas pessoas, muita parte da população, não encara dessa forma de a gente não ter tido um trauma desses na vida da gente, concorda? Assim, um negócio de doido que dessa proporção, magnitude, que as pessoas não sabem realmente o que... Poxa, se mandar todo mundo ficar em casa aqui, você acha que eles vão respeitar? Também é muito difícil. Lidar com gente é muito difícil. Mas
Mas a natureza não quer saber disso, entendeu? Quem não respeita se estrepa. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, isso que você tem que aprender. A natureza não quer saber dessas coisas. Se a pessoa que não respeita essas regras é a pessoa que vai acabar se prejudicando, entendeu? Então, esse é um lado. A natureza é muito bela, tudo, mas ela é cruel também. Entendeu? Então, não tem, toda vez que você começa a ter, extrapolar os seus limites, né, os limites do que é considerado meio que normal, tem uma resposta, entendeu? Então, foi assim com o HIV na década de 80, então, 78, 80, com essa parte sexual, que era sexo sem proteção nenhuma, era... olha o que veio, entendeu? 36 Exatamente. milhões de óbitos, de pessoas que morreram, entendeu? E agora está voltando um pouco disso, entendeu? Tem uma geração que não viveu isso, que já começou a também não ter respeito por sexo seguro. Entendeu? Agora também, o ano passado, o Brasil, que estava anos e anos como país livre de sarampo, teve surto de sarampo porque a pessoa não vacinava, achava que não tinha que vacinar os filhos. Sabe? Então é duro, né? É duro. É duro, exatamente. E uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, que se uma pessoa hoje que... você acredita que essa história desse vírus, ela vai começar a diminuir como? Quando, na verdade? Isso aí, assim, não dá para saber. Se você olhar a curva, né, tem alguns sites que medem isso e registram isso de uma forma do mundo inteiro, né? O quanto que está tendo de infecção. É uma atualização diária. É uma curva exponencial ainda, ela está ascendente. Ela não tem um platô. Entendeu? Então é um número que a cada dia aumenta 30% a 40% o número de pessoas contaminadas. Né? Então não atingiu ainda um platô. Mas isso tudo localizado nessa região de Wuhan. Entendeu? Então tá ali. 98% das infecções do mundo, não é da China, do mundo, estão nessa região. Entendi. Então, Exatamente. provavelmente, isso depende muito da resposta local da população ali, mas é um vírus que se mostrou que ele é altamente transmissível, entendeu? Por outro lado. Então, isso que é duro. Entendi. O vírus ele tem as suas ferramentas para se propagar. Né? Então, a gente começa a ver isso quando essa curva começa a ter um platô, ela começa a diminuir o número de casos por dia. Aí é quando essa infecção começa, a epidemia começa a ser controlada. Então, eu ia arriscar aí, vai um mês, vamos ver, dar um mês, mais um mês, porque é a média que você tem histórica, uns 30, 60 dias. Entendeu? Não é um vírus letal, então isso precisa ficar bem claro, então ele tem uma mortalidade, mas é baixa. Então, mas é um vírus altamente transmissível. Só que ele está bem localizado numa região. E o resto do mundo está esperto, né? Estou vendo uma pergunta aqui. Como que os cientistas sabem quando trabalhar uma vacina? O trabalho já estava em curso para essa variedade específica, provavelmente. Você acredita numa vacina para esse vírus, doutor? A vacina que a gente toma da gripe todo ano, ela contempla 3 a 5 tipos de vírus só. E o que eles fazem? Eles pegam as cepas, né, os tipos de vírus que foram do ano passado, trabalham em cima deles e criam uma vacina para esse tipo de vírus. Quando chega no inverno de novo, é outro vírus. Então o vírus ele muda, todo ano ele muda. Só que ele é uma mutação que ele não muda toda a arquitetura dele. Então imagina que é um Fusca, o bicho põe um vidro elétrico em vez da janela à mão, ele troca o para-brisa, entendeu? Alguma coisa assim. Ele não mudou de forma, não mudou de... Quando ele tem uma mudança muito brusca, a vacina não age. Entendeu? Mas como isso é feito todo ano, é uma vacina nova, então ela é sempre atualizada de um ano para o outro. A vacina que você tomou em 2019 não é igual a 2018, que não é igual a 2015, que não é igual a 2014. Então, isso tudo te dá uma certa proteção. Ela não vai evitar que você fique gripado, entendeu? Mas você recomenda que as pessoas... Você recomenda que todo mundo tome essa vacina? Não, isso tem uma população bem definida que precisa tomar. Entendeu? Geralmente é profissional de saúde,
alguma pessoa que tem alguma doença de base, então diabético, asmático, hipertenso, idoso e criança. Então isso não precisa dar para todo mundo. Entendeu? Tem uma população específica para dar. É diferente, por exemplo, da febre amarela, que daí é a hora endêmica. Então, todo mundo que vai viajar para aquela região é obrigado a tomar vacina. Aí é obrigado, senão você não viaja. Né? Então, você já deve ter visto isso. Se você não tiver o comprovante de vacina, você não entra no país. Eu também tenho, então. É até engraçado, a febre amarela agora, eu fui até, estava dando os 10 anos, e a pessoa falou, não precisa tomar a cada 10 anos. Você pode, uma aula só uma vez só que você tomou, ela já está... então, isso é porque isso é dinâmico, você já adquire imunidade, por quê? Porque a febre amarela, o vírus da febre amarela não é tão mutante assim como os outros. Como é uma área endêmica, que o mesmo vírus está circulando toda hora, então ele não muta tanto quanto os outros. E ele está concentrado naquela região só. É diferente do... Por isso que é importante entender como começam as epidemias. Entendeu? Então, essa história da higiene de alimento, o tipo de alimento que... Tudo bem, o chinês gosta de comer cachorro, então, bom, nada contra, entendeu? Mas, põe num freezer, né? Põe num lugar refrigerado, armazena direitinho, enfim. Você tem, hoje, é como você cuida de uma carne de vaca, uma carne de porco, com a carne de galinha, entendeu? Você não vê aqui, pelo menos no Brasil, de uma maneira geral, essas carnes, a galinha lá morta, 3, 4 dias pendurada a céu aberto, entendeu? Manuseando com... Você coçou a cabeça, mexeu na galinha, e comeu, e pegou no dinheiro, e deu uns tapas no seu filho, entendeu? Você não vê isso, né? Então é tudo certinho, então já tem um certo padrão para isso funcionar. Por isso que é importante entender de onde começou. Mas eu acho que isso aí vai ser, não vai ser das mais feias que a gente vai ver, não. Entendeu? Tem a necessidade de ter essa preocupação para que isso não se espalhe, ela é altamente transmissível, mas também é uma gripe, entendeu? Tosse seca, febre, dor no corpo e um pouquinho de falta de ar. Então, em uma semana passou. Esse que é o 90%, 98% das vezes, é isso que vai acontecer. Uma pergunta aí, qual a distância mínima para estar protegido de alguém com coronavírus? Vai ter distância. Eles estão falando ao redor de 2 metros. 2 metros. O vírus tem 2 metros, ao redor de 2 metros. Então, mas aí começa, né? Por exemplo, anteontem a gente estava num restaurante lá, daí o pessoal foi tomar café num lugar, 8, 9 pessoas, mais o pessoal do café, chegou uma chinesa com uma máscara, todo mundo foi embora. Mas entendeu? Aí você fala assim, será que essa chinesa estava gripada? Por que ela estava de máscara? Então, por que saiu de casa se estava gripada? Entendeu? Aí que você começa a ter... É tão essencial na vida você ir tomar um café se você está de máscara. Entendeu? Essas coisas você começa a ver no dia a dia que tem que ter um pouquinho de critério, sabe? Eu tô com coriza, tá bom, fica em casa. Nessa época agora que está todo mundo alerta sobre isso, pouquinha coisa é suficiente para dar reações exacerbadas, né? Entendi. Então, existe isso aqui? Os corpos têm que ser cremados? Existe essa recomendação? Não, hoje não. Isso aí é na época da Idade Média, né? Dos antigamente. Hoje não precisa mais, não. Hoje você tem lugares, você tem o cemitério, né? Você tem lugares que as pessoas são enterradas, né? Próprios, né? Não tem necessidade de cremar. Era diferente, por exemplo, quando teve o surto de cólera na Índia, em 1800 e pouquinho. Nada, né? E o uso que eles faziam? Na Índia eles pegavam as pessoas com cólera, né, que era o víbrio colário, que era aquelas diarreias fulminantes, que a pessoa morria por causa de diarreia, e culturalmente eles enterravam os mortos dentro de casa. Então o cara todo infectado com o vírus ficava dentro da sua casa lá muito tempo, e aí contaminava mais gente ainda. Mas isso era em 1800 e pouquinho, né? Agora não tem mais isso, né?
luva e de máscara, existe alguma certeza que eu não vou pegar o vírus, doutor? Caiu. Ó, tá, caiu. Voltou, Assim, voltou. Caiu, é. é. Tá bom. Mas vem, o pessoal tá Não, perguntando certeza não dá, porque isso, né? Certeza, né? não dá, porque depende de como o seu próximo se comporta, entendeu? Não tem. Se o cara ficar gripado e fizer tudo direitinho, ele não passa para outra pessoa. Esse que é o problema. Entendi. Ó, então, doutor, eu acho que de esclarecimentos aqui a gente tentou ser o mais objetivo possível. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas aí. Te agradecer aí pela oportunidade da gente poder estar informando você, informando, né, essa parte médica, e eu falando que os negócios, igual eu falo todo dia, gente, a China vai superar, a China é um país imenso, tem seus problemas, mas eu acredito que também eles estão tomando as atitudes, o povo é disciplinado, então vai voltar ao normal. Se alguém acha que a China vai não ser potência, vai deixar de produzir produtos, e não existe isso, porque infelizmente ou felizmente, a China desenvolveu uma fábrica no mundo e não tem jeito de não reconhecer que ela vai parar por causa desse vírus, vamos dizer assim. Eu acho que é muito maior do que esse vírus, na verdade. Você concorda comigo? Ah, sim, é bem transitório, né? O que tem também é aquela história que fala que os funcionários chineses têm que trabalhar de qualquer jeito, que trabalham até exaustão. Isso também é meio lenda, né? Vou até colocar aqui. Peraí. Tá dando para me ouvir? Sim, sim. Esse negócio de trabalho escravo, muita gente me pergunta como que... isso aí isso é castigo da humanidade porque eles fazem as pessoas serem escravos, né? Gente, eu vou falar para você o seguinte. Hoje eu não vejo mais, eu visito várias fábricas, não existe trabalho escravo. Realmente as leis lá não são iguais às do Brasil, mas aí falar que as pessoas estão acorrentadas e trabalhando 18 horas por dia, que tem crianças trabalhando, que é uma exploração só e tudo mais, não é verdade. Claro que sim, às vezes ele não está com aquele equipamento de segurança que o Ministério, vamos dizer, do Brasil recomenda para as pessoas trabalharem. Mas existe um fator cultural que as pessoas estão habituadas a trabalhar daquela forma lá. Agora, falar que por causa que o sistema de trabalho deles não é igual ao do Brasil e por isso ele é escravo, existe uma grande diferença entre você falar que é escravo ou não é escravo, concorda? Então, assim, é muito mais pela parte do esclarecimento do que pela defesa da gente falar, explora, não explora, e não sei o quê. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, gente, não é porque eu faço esse trabalho de fazer importação e exportação que eu vou deixar de falar as coisas que eu acho. Mas eu acho que nós conseguindo espalhar a informação para as pessoas tiram esse fundamento que elas têm dentro da cabeça delas de que a China é um monstro, que explora, que só come bicho errado. Eu vou te dizer o seguinte, hoje nas cidades grandes, como Xangai, poxa, tem restaurantes maravilhosos, já é muito mais higiênico, você consegue comer, poxa, brilhantemente, Pequim, Xangai, Guangzhou, cidades que já têm muitos ocidentais já morando lá há muito tempo que realmente melhoraram o padrão, né, de higiene, de alimentação e tudo mais. Continua tendo bicho estranho eles comendo? Continua. Mas aí eu te pergunto, poxa, é proibido comer bicho que a gente não come aqui como costume? Eles têm a parte cultural deles, a gente tem que respeitar, né? Poxa,
Eles comem cobra. Aqui também come cobra. E aí? Se você tem aquela higiene lá, não é que eu gosto de comer, né? Poxa, uma vez eu tive que comer cachorro lá. Fiquei sabendo que eu comi cachorro depois que eu comi o negócio. E tem gosto do quê? Não, acho que, sério, gosto de carne um pouco mais duro do que é o habitual, entendeu? Um colchão duro. Mas era tipo ensopada, então... Eu só descobri que era cachorro depois. Para mim era carne normal, de boi ou de Se vaca. você for pro centro-oeste do Brasil, você vai comer lá jacaré, vai comer javali, vai comer sapo, perereca, né? Vai comer rã. Não, hoje mesmo eu vi que no Nordeste comeram tatu aí, tem um monte de gente com problemas por causa que eles comeram o tatu. Poxa, sabe? Nós somos animais, vamos dizer. Nós somos seres humanos. Sim. Eles são carnívoros, né? E, teoricamente, são animais de caça. Daí a falar que tem que pegar um morcego, fazer uma sopa e comer, não é bem por aí, né? Mas porque aqui quando chega essas coisas pra gente, você viu? A gente comentou daquele vídeo das pessoas caindo na rua e... Eu nem quis espalhar, eu recebi esse vídeo. Eu também. Não sei se é verdade, se não é, se é no contexto. A pessoa, ele é obrigado a trabalhar gripado, por isso que se espalha tudo. Então tem um monte de lenda, de mito que cria sobre isso. É muito complicado. E que, na verdade, não traduz a realidade, né? Por isso que é importante você explicar isso tudo direitinho, porque não é tudo assim, né? Não é bem assim, né? E hoje, do jeito que as coisas são polarizadas no mundo, né? É tudo errado, né? Se sai um pouquinho do que alguém acha certo e já transforma isso num enorme problema, né? Então foi uma enorme fatalidade que aconteceu na China. Então essa que é a verdade. Agora, o problema que é que isso é recorrente. Você está vendo que nos últimos 10 anos, 12 anos, aquela região ali, ela está sendo um reservatório, né, de vírus e que está originando epidemias no mundo. Exatamente. Então, e isso que precisa ser revisto. Então, isso acho que também não dá para fechar os olhos e achar que é tudo normal. Né? Não, concordo com você. Tranquilamente. Agora, como, né, pessoas normais, é muito ruim você ver uma população sofrendo e morrendo gente. A gente quer que resolva o mais rápido possível. Concorda? E volte ao normal o mais rápido possível. E melhorar, inclusive, para eles, né? Para a própria comunidade local, né? Claro. Mas o chinês é esperto, né? Ninguém constrói Os caras são a fábrica do mundo hoje, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, com certeza eles estão atentos para isso. Mas essas mudanças culturais, como você colocar assim, a partir de amanhã você não come cachorro, por exemplo. Não vai acontecer, entendeu? Isso aí eu até vi um pessoal saindo de um voo na Indonésia, que eles estão tipo aplicando um jato nas pessoas. Isso adianta? Não, porque se você está com o vírus incubado, ele já está dentro de você, entendeu? Então, agora, tirar a temperatura sua é uma boa, né? É um método de triagem. Sim. Rápido. Se você está com febre... Barato, né? É rápido, Sim. Barato, prático. Então, você tem tecnologia para isso, né? Encosta lá e... Todas as vezes que eu fui na China, já os equipamentos, eles já, na hora que você está passando ali na imigração, já vem um raio na sua cabeça lá para ver qual que é a sua temperatura. E se a sua temperatura está alta, você já é levado para um lugar lá... para eles verificarem lá, né? Tá certo, poxa. Tá certo, é isso. Não quer que empesteie o país deles também, né? Exatamente. Mas, Altair, muito obrigado, tá? Eu vou finalizar aqui, porque já tá ficando tarde. 1h10 aqui de live. Te agradecer e espero que as pessoas tenham gostado também. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo... Eu que agradeço. Obrigado pela conversa aí. Quando vier para São Paulo, avisa, hein? Avisa para a gente se encontrar aí. Vou te avisar e quando estiver na China também, a gente faz uma nova call e eu vou estar lá em Wuhan. Wuhan. Para comendo uma cobra milanesa. Você vê?
Não, aí eu vou chegar. Espero que eu chegue lá e fale, poxa, agora mudou o mercado aqui, não estão mais comendo mais nada, não tem mais coronavírus, não tem mais nada disso aí, concorda? Não, joia, joia. Bom, boa noite a todos, obrigado por quem participou aí, espero que tenha ajudado. E é isso aí. Beleza, brigadão, gente. Até mais, boa noite. Até mais, boa noite.